Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 31 de maio. Agora na Espanha, 9 horas e 39 minutos. No Brasil, 4h39 da manhã. Gente, a dominância da BTC está no nível da estabilidade, mais 0,08. E a BTC também está no nível da estabilidade, mais 0,05. Mas a dominância está abrindo um corpo real vendedor. Então, depois de estressar duas vezes a mediana do canal de Keltner e promover aquele pump de 29 de maio, que acabou derrubando a cotação da BTC, que deu aquela agulhada, agora é muito provável que o DXY acumulando para continuar caindo, porque ele tem que dar vigência a essa cunha e vai buscar algo em torno de 100, é bem provável que a BTC esteja se preparando para aquele pump espasmódico em direção a 100 mil dólares. Eu vou botar agora no gráfico semanal, ancorado na nossa grade de expansão logarítmica e exponencial, para repontuar aos senhores o que vai acontecer a partir de agora. Gente, basicamente 3 coisas vão acontecer a partir de agora, já que a BTC está nos estertores, nos finalmente da sua acumulação. A dominância da BTC vai desabar, vamos lá para a dominância. Lembrando que a queda na dominância, obviamente, não significa queda na cotação da BTC. Só significa que as altcoins vão subir de forma muito mais explosiva e exponenciada. Vão acontecer 3 coisas. A queda na dominância, BTC e ETH a partir de agora vão subir de forma consistente e as altcoins vão explodir. A partir de agora vai ser comum a gente abrir o book e ver uma altcoin subindo 15%, 17%, algumas vão subir 20%, porque a gente está encerrando um ciclo que foi justamente o ciclo da expansão da dominância, que encontrou um platô muito poderoso nessa LTB, linkando todos esses topos descendentes. A dominância paulatinamente vai caindo a cada ciclo, ela tem uma tendência geral de queda, já que o mercado vai reprecificando o capital humano e tecnológico das altcoins. Quando a BTC estiver valendo $1 milhão lá em 2028, 2029, é muitíssimo provável que a dominância esteja lá em torno de 15%, 20%. A dominância vai desabar e não é só por conta de todos os pontos fora da curva nesse ciclo, a tokenização de ativos do mundo real, a tokenização de ativos do próprio mundo TradeFi, do mercado financeiro tradicional, a chegada das CBDCs, por exemplo, o Drex brasileiro, que é a blockchain do Banco Central do Brasil, a chegada das CBDCs na zona do euro, que vai ser a blockchain do Banco Central Europeu, a interação entre AI e tecnologia blockchain, a regulamentação do mundo cripto através do FIT 21, que já recebeu o beneplácito da Casa Branca. Inclusive tem nas notícias hoje que o Joe Biden agora quer se aproximar do mundo cripto e determinou que o Senado apare algumas arestas e aprove o FIT 21. Não é tudo isso só que está acontecendo, é muito mais. É a simbiose entre AI e criptoativos, a abertura de capital de emissores de stablecoins, ou seja, a tokenização de dólares que existem hoje, que uma USDC que anunciou a abertura do capital na Nasdaq, a Circle, ela basicamente não vai esperar a chegada das CBDCs e vai amealhar bilhões e bilhões de dólares num initial public offering, num IPO, abrindo capital na Nasdaq e tokenizando os dólares que existem hoje. É tudo isso que vai injetar esses 7, 8 trilhões em direção ao market cap das altcoins. E tem gente defendendo o inverno cripto, que não vai rolar. Tem gente defendendo uma corretiva para a BTC, que não vai acontecer. Aqui nos 5 minutos a BTC está dando vigência ao bico de uma figura triangularizada, que provavelmente vai explodir para cima. No 6 horas a BTC basicamente lambeu a base novamente dessa figura triangularizada, lambeu nos dias 29 e 30 de maio, agora fez um pullbackzinho, porque sentiu essa congestão aqui que estava na memória do mercado, e só vai parar em $72 mil. Por isso eu volto a repisar os senhores. Estar desembarcado do mundo cripto num momento crucial como esse é uma insanidade.
quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Gente, isso é life change, isso é mudança de vida para muita gente. Eu tô falando de um potencial de multiplicação de vezes 15, vezes 30. Algumas altcoins vão entregar até mais de vezes 30. A gente tem um target de saídas parciais. É preciso desembarcar quando a música parar. A música vai parar. Existem duas classes de investidores criptográficos que cometem erros brutais. Na primeira classe são os emocionados, que vão perceber uma valorização de 2 ou 3 vezes na altcoin que ele preferiu investir, eventualmente numa BNB ou numa Link, e vai se emocionar. Multiplicou por 2, multiplicou por 2,5, vai vender tudo, vai fazer um cruzeiro, uma viagem, e basicamente a vida do sujeito não vai mudar, a não ser pela experiência do cruzeiro. E esses são os emocionados, e os super apaixonados, que são aqueles que se apegam a um projeto, se apegam a uma moeda, e ela com certeza vai entregar vezes 10, vezes 15 e eventualmente até mais. Só que aí, meus amigos, eles não vão desembarcar. Só que é preciso racionalizar o desembarque. Quando os nossos indicadores pontificarem o topo, nós vamos desembarcar juntos. É preciso realizar o lucro. Quem tá no Gemas Altcoin Alert sabe que algumas altcoins já entregaram quase vezes 4. Tem uma entregando quase vezes 5 já, mas facilmente uma média de entrega no Gemas Alert vai ficar acima de vezes 10, talvez vezes 15. Algumas vão entregar até vezes 30. Só que é preciso desembarcar. Na hora do desembarque, vocês estejam com a tabela de realização de target, porque a gente precisa sair, porque a música vai parar. E quando bater 8 trilhões no market cap das altcoins, o que vai acontecer basicamente? O pessoal da B3 que vai ficar impressionado com uma Petri 4 podendo ser transferida de um public address, de um CNPJ ou CPF, direto para outro public address, que vai ser outro CNPJ ou outro CPF, sem passar por uma XP, sem passar por uma corretora. Eles vão achar que, olha, o futuro da circulação de dados e riqueza é esse, não é mais a Web 2, é a Web 3. Quando essa galera estiver saindo, a gente estiver entrando, a gente vai estar saindo, porque o hype vai ser brutal. Vai vir dinheiro de tudo quanto é lado. Nós precisamos desembarcar na hora certa, porque a música vai parar e os ciclos, eles basicamente ostentam o mesmo padrão. E é isso que vai acontecer. O market cap das altcoins vai explodir para 8 trilhões, a dominância vai cair para 34%, e quando a música parar, a gente vai embolsar essa valorização, que na verdade é uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Então, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno. Gente, o gráfico aqui semanal está encerrando mais um corpo real comprador com uma protuberância ascendente. Isso aqui fatalmente vai explodir para 100 mil dólares. Na seara fática, o token Trump disparou depois da condenação do Donald Trump, que acabou sendo condenado por todas as acusações de fraude envolvidas lá no suborno da ex-profissional do sexo, enfim, em que ele esteve envolvido. E o Joe Biden se aproxima do setor cripto para impulsionar a sua campanha. O fato, gente, é que agora todos os candidatos, os dois, né, tanto o Trump quanto o Biden, eles passaram a ser crypto-friendly. Passaram a ostentar um approach crypto-friendly. O Biden agora determinou que o Senado, que basicamente possui maioria democrata, apare algumas arestas e aprove o FIT 21. Isso vai dar um pump no mundo cripto, porque o que faltava agora é basicamente regulamentação. E os ETFs de BTC no mercado à vista registraram
já registraram 13 dias consecutivos de entradas líquidas, mantendo um forte impulso. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump se torna o primeiro ex-presidente americano declarado culpado criminalmente. O júri de Nova York condenou Trump por todas as 34 acusações de fraude, falsificação. Enfim, após 2 dias de deliberação, o júri nova-iorquino, composto por 12 jurados, considerou Donald Trump culpado das 34 acusações, pagamento secreto a uma estrela pornográfica para que ela negasse o relacionamento deles, e conspiração. Enfim, todas as acusações acabaram sendo objeto de condenação. Na minha leitura, isso vai turbinar a candidatura do Trump. Basicamente, esse julgamento é considerado pelos americanos como um julgamento político. Os americanos, eles ficam mais irritados com a possibilidade da sua decisão na urna ser afetada por interferências externas. Os americanos, eu estive em Miami agora, há uns 20 dias atrás, e basicamente, na Flórida, eu sei que é exceção, a Flórida é um estado republicano, mas basicamente de cada 10 americanos, 9 vão votar no Donald Trump, e essa condenação não vai alterar em nada. Pelo contrário, os americanos, pelo só fato de um tribunal poder eventualmente ameaçar a candidatura de um candidato desse porte, na minha leitura, isso vai turbinar, e isso basicamente vai eleger o Donald Trump. Vai ter um efeito contrário ao que os democratas estão pensando. É a minha leitura, vamos ver como isso vai se desdobrar, mas os americanos, eles primam muito mais pela liberdade de escolha, e isso claramente interfere na liberdade de escolha, já que há uma tentativa de politização em condições normais de temperatura e pressão. Vocês têm que pensar, será que o Donald Trump, se não fosse candidato à presidência, ele teria uma condenação tão célere e tão contundente quanto essa? Essa é a pergunta. E os americanos, eles na sua maioria, principalmente os republicanos, acham que se o Donald Trump não fosse candidato, não estivesse concorrendo à Casa Branca, ele não sofreria uma condenação tão rápida e contundente como essa. Enfim, e sob pressão, Joe Biden agora permitiu que a Ucrânia usasse armas e a logística norte-americana para promover ataques dentro da Rússia. O Kremlin basicamente disse que não vai ficar sem resposta e que os integrantes da OTAN podem se preparar, porque haverá respostas em desfavor dos integrantes da OTAN. Lembrando que semana passada o Kremlin, o Putin, ameaçou atacar Gibraltar, que é um território ultramarino britânico aqui ao sul da Península Ibérica. E um ataque aéreo israelense em Rafah matou 12 palestinos. Enfim, gente, o mundo continua um verdadeiro apocalipse nuclear. A BTC segue acumulando, está desenhando um corpo real comprador aqui no diário. Basicamente, a BTC transita ora por cima do canal de Keltner, ora pela banda superior. É inacreditável que tenha pseudo-analistas defendendo um viés de baixa para um ativo que ora transita por cima do canal, ora transita pela banda superior. As 3 linhas seguem agressivamente apontadas para cima, ou seja, isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom, Polkadot, Kusama, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.